Boa noite a todos. Hoje o meu vídeo é sobre o tarô, tá? Eu vou fazer uma introdução aos 22 arcanos maiores. Então, eu vou dividir esse vídeo, para ele não ficar muito grande, em vídeo 1, 2 e 3. Então, hoje eu vou fazer a primeira parte do vídeo. São 22 os arcanos maiores. Então, eu vou contar uma historinha, fazendo aí uma relação, uma analogia com o período medieval, lá na antiguidade, voltando lá na Idade Média, tá? E vou incluir os arcanos maiores, tá? Vou relacionar ele com as figuras das cartas para que vocês possam entender. Sempre na hora que fizer uma leitura de tarô para uma pessoa, com essa historinha que eu vou contar, eu tenho certeza que vai ficar mais fácil, porque vocês vão se lembrar exatamente desse vídeo, que eu começo hoje com a parte 1. Então assistam, vocês vão gostar, vocês vão entender. Eu vou contar da minha maneira, tá? Bem devagar, bem clara e objetivamente, para que vocês possam pegar o sentido da coisa e entender essa analogia que eu vou fazer, essa comparação de cada carta dos 22 arcanos maiores. Eu vou colocar eles como personagens nessa historinha, como se fosse uma cidadezinha lá na cidade medieval, lá na Idade Média, voltando lá na antiguidade, ok? Então vocês vão entender e vão gostar. Então já peço que dê o like nesse vídeo, que acione o sininho para assistir a parte 2 e a parte 3. Bom, eu sou oraculista, sou taróloga, sou cartomante, sou radiestesista terapêutica. No momento eu estou fazendo um outro curso de tarô com a Gláucia Schimann, né? Acho que é assim que fala o nome dela. Ela é excelente, já foi para o Egito várias vezes. Inclusive, essa historinha aqui é do curso dela, que já foi pago, mas eu ainda não concluí, ainda não peguei o certificado, porque eu gosto de ir estudando e anotando, eu vejo um vídeo mais de uma vez, eu gosto de fazer as anotações. Então, é de uma pessoa, de uma profissional muito competente. Então, bora lá começar a historinha. Bom, vamos lá. Então, nós vamos voltar lá no período medieval. Já tô com meu caderninho aqui para eu não me perder, tá? Eu vou colocar assim, vamos voltar no tempo, né? E vamos colocar os personagens nessa cidadezinha lá da Idade Média, onde tinham os reis, né? Lá na corte, né? Na corte tinha o rei, tinha a rainha, tinham aqueles jantares chiques, as rainhas bem vestidas, os reis também, né? E lá nessa cidadezinha, tá? Nessa cidadezinha, essa cidadezinha era cercada por muralhas de proteção. E para poder, por que essas muralhas de proteção? Para poder proteger ali a população daquela cidadezinha, proteger também ali as riquezas que tinham ali, né? Reis, rainhas, tudo com muito luxo, com ouro, com coisas muito preciosas. Então as muralhas eram grandes e como proteção e também para ser protegida, né? Essa proteção era também para não haver invasores. E em volta dessa cidadezinha, florestas. Tinham ali as florestas, tá? Então nós vamos voltar lá no tempo e nós vamos ver todos os arquétipos
do tarô. Então, nós vamos começar com o louco, tá? Tinha lá, né, o rei e a rainha, aquele negócio todo. E o louco, que é essa cartinha aqui de número 0. Quem é ele? Esse louco era o bobo da corte. Então, nós estamos falando da corte, né? Rei, rainhas, jantares, as rainhas bem vestidas, bem elegantes, aqueles colares chiques, caros, pedras preciosas. Então, a gente tinha lá o bobo da corte. Esse bobo da corte era o Coringa. E ele chegava lá, fazia aquela inocentemente, né? Fazia lá como se fosse um bobo mesmo da corte, alegrava lá, né? Lá no palácio, alegrava lá. E ele, esse louco, ele é o tipo assim, é o tipo de arquétipo que ele não se preocupa com os conceitos da sociedade, não. Ele chegava lá, fazia aquelas bobeiras todas, fazia lá as pessoas rirem, era o bobo da corte, né? O Coringa, ele não se importava com ninguém, ele ia e ele era seguido apenas pelo seu coração. Então, da mesma forma que ele aparecia, ele já saía de cena, tá? Ele reaparecia e saía de cena. Ele ganhava presentes, né, das pessoas lá da corte, mas ele não se importava com nada, não. Ele era seguido, ele era o bobo da corte. Então, vocês vão lembrar sempre quando aparecer essa carta no tarô, ele é um arquétipo, um personagem que ele ia pelo coração dele. Não tinha lá, e não levava muita coisa também, não. Tanto que a bagagem dele é pequenininha, mas ele tinha lá a sua proteção espiritual, tanto que ele é acompanhado por um cachorrinho ali. Então ele tinha lá, as pessoas gostavam dele. Ele ia pelos seus instintos, tá? Então ele sumia, ele aparecia, fazia tudo que tinha que fazer lá, aquela bobeirada toda na corte, fazia o povo rir, tá? Mas esse arcano, ele representa o nosso instinto primário. O que quer dizer isso, nosso instinto primário? É aquele instinto que quando nós estamos apaixonados, nós agimos sem pensar nas consequências. Né? A gente larga tudo e vai atrás da pessoa por instinto, por amor, por paixão, seguindo o coração, mas você não pensa muito nas consequências que vai vir para frente, não. Então, é o bobo da corte, tá? Então, ele é representado pelo arcano de número 0, entenderam? Então, ele chegava, fazia as bobeiras e isso, fazia, reaparecia, saía e tudo bem. Então, na corte tinha lá esse bobo da corte, estavam lá o rei, a rainha, os súditos, então ele aparecia, fazia isso aí, o bobo da corte. Agora, ele era desprendido, sempre assim, inocente, desprendido de coisas materiais, né? Então, ele é o tipo assim, sabe também aquela pessoa que vai por amor, por paixão e larga tudo e vai embora viver o seu amor? Então é tipo louco assim, tá? Carta do louco. Vamos ver mais o que tinha. Eu já tô colocando o que tinha naquela cidadezinha lá da Idade Média, né? Cercada por muralhas grandes de proteção e em volta a floresta. Então tinha, além do rei e da rainha, naqueles jantares finos e sofisticados, tinha lá também o bobo da corte, nessa cidadezinha. Continuando a historinha, agora quem mais? Quem mais que estava nessa cidade? Quem é? Esse aqui, ó. O mago, já é a carta de número 1. Quem é esse mago? Esse mago é aquele cara lá da cidadezinha que ele era tudo. Ele era o alquimista, o médico, o engenheiro, o arquiteto, ele entendia de metais, ele fazia, trabalhava, transformava os metais,
ele fazia remédios com ervas, e ele, você vê aqui que ele é muito estudioso, muito inteligente, ele é a inteligência em ação. É aquela pessoa, é aquela pessoa que ela que a pessoa, uma só estudava tudo. Ele não tinha lá separado ou engenheiro, ou arquiteto, ou médico, não. Esse aqui era o que entendia de tudo lá naquela cidadezinha. E ele está com uma mão para cima e a outra apontando para a terra. O que quer dizer isso? As ideias vinham na mente e para ele poder materializar na terra, tá? Então é isso aí. A ideia, ele pegava a ideia e materializava. Então é a ciência em ação. Ciência é magia, né? Então não existe ciência sem magia, porque a ciência é a própria magia. Então é isso aí. Então é esse carinha aqui. Na mesa dele tem os 4 elementos. Então era aquela pessoa procurada e que resolvia tudo. Os 4 elementos que eu falo é o fogo, o ar, a água e a terra, tá? Então ele tá aí com seu manto vermelho, seu manto de poder, a cobra na cintura dele, sabedoria. O 8 são as inúmeras possibilidades, né? Ele, né, sempre com boas ideias. Você vê aí a claridade, o amarelo, né, em volta dele aí. Então é aquele que agia, que sabia, fazia tudo, sabia mexer com tudo, com ervas, com metais, etc. Então era aí o alquimista lá da cidadezinha. Quando as pessoas queriam alguma coisa, resolver alguma coisa, iam lá nesse mago para poder pedir lá que ele fizesse e resolvesse, ok? Também fazendo parte da cidadezinha. O que entra agora? Vem aí o quê? Passeando pela cidadezinha, a papisa, né? Quem é a papisa? Quem que a gente vê lá passeando pela cidadezinha? O oráculo. O oráculo é aquela pessoa sábia, é aquela pessoa reservada, é aquela pessoa que não se expõe, é aquela pessoa que as pessoas da cidadezinha procuravam para saber será que os inimigos vão atacar amanhã? Ou seja, será que os inimigos vão atacar daqui um mês ou mais para frente? Então, quem respondia a essa pergunta? O oráculo, a papisa, a sacerdotisa. Por quê? Ela sabia de coisas que outras pessoas não sabiam, tá? Ela tinha contato, a papisa, com forças superiores. Você vê o traje dela, né? Um traje mais fechado, tampado, né? É aquela pessoa que ficava lá no cantinho dela, é uma pessoa misteriosa. Vamos colocar um exemplo aí para vocês entenderem. Nessa novela das 21 horas, tem lá uma tribo e mostra lá o índio, o filho dele e a índia. São pessoas sábias, com muito conhecimento espiritual. Vamos dizer que sejam aí as pessoas que são as videntes, que têm aí uma certa mediunidade, uma espiritualidade mais avançada, mais aguçada, uma luz. E nessa novela tem esse pajé. Quando as pessoas estão meio com dúvidas, aí vai lá no pajé, tá quietinho lá no canto dele e vai saber. Aí ele vai dizer, não, tem muita sombra na vida dessa pessoa. Você é uma pessoa iluminada. Então o que o pajé fala lá, pode contar que vai acontecer. Então é essa pessoa aqui. Uma pessoa extremamente religiosa, misteriosa. Ela, né, o ocultismo tá aqui, o oculto, os mistérios, tá? Então ela sabia das coisas. Então, quando as pessoas queriam tomar alguma decisão, ninguém tomava decisão sem passar por ela.
tá? Então ninguém tomava decisão sem passar pela sacerdotisa. Então é ela, a papisa, a sacerdotisa. Bom, continuando. Isso aqui é a carta 2, tá? Continuando. Quem mais passava lá por essa cidadezinha? Aí vem a Cleópatra, né? Aquela mulher linda, bonita, né? Que tomava banho com leite de cabra, com pétalas de rosas, perfumes caros. Inclusive, ela incentivou a pesquisa de cosméticos. Muitos dos cosméticos que a gente tem hoje foi incentivo da Cleópatra, que falava 7 idiomas, uma mulher bonita, inteligente, que se apaixonou muito na época e tal. Então, essa pessoa também estava por lá na cidadezinha, inteligentíssima, né? E aí, agora, a gente vai falar de uma outra personagem lá da cidadezinha, que é a imperatriz. E se a gente falar da imperatriz, a gente vai falar do imperador. Então, é a carta 3 e 4. Vamos falar primeiro da imperatriz. Então, tá aí, ó, a rainha e o rei, tá? Tava lá a rainha e o rei. Então, vamos falar da rainha, da imperatriz, aquela mãezona. Na carta a gente vê ela bonita, cheia de vaidade, com vestidos lindos, caros, né? Ela é a rainha, ela quer os bailes, ela quer música, ela quer flores, ela quer a cura, ela quer as pessoas felizes, ela quer crianças felizes, ela quer ouro, ela quer riqueza. Tanto que ela tá sentada aqui num sofá com almofadas luxuosas, né? Com uma coroa de flores na cabeça, né? É a mãezona. E qual é a função? Qual era a função da rainha? Engravidar. Para quê? Ter muitos filhos. Para quê? Para perpetuar a espécie, o reino, aumentar o reino, né? Trazer luz, trazer alegria para o reino, né? Então ela representa a qualidade de vida, a riqueza, a prosperidade, a gravidez, tá? A gravidez, tudo isso, a alegria. Então, tanto que quando sai ela é como se estivesse gestando algo que vai lá na frente aparecer. É uma carta que as coisas vão vir, mas não vai ser muito rápido, vai demorar. Porque ela primeiro vai gestar esse projeto, né? Estou falando de gravidez, como se espera um bebê 9 meses no seu ventre. Ela vai gerar esse projeto para depois colocá-lo à tona, em prática, tá? O objetivo dela era exatamente ter muitos filhos, porque era negócio pro reino, né? Ter muitos filhos, somar, né? Aumentar o reino, coisas de valores, né? E tal. E por sua vez tendo a imperatriz, aí tem o imperador. O que o imperador, né, o marido dela, representa o quê? O rei, aquele que manda, aquele que lidera, aquele que tem responsabilidade, aquele que tem liderança, que age, que ele também representa o poder, o chefe, tá? Também uma pessoa boa, uma pessoa rica, tanto ele quanto a imperatriz, né, fazendo parte dessa cidadezinha, né, lá na antiguidade e tudo. Então tá aí. Depois, gente, vem quem? Quem que vem aí? A gente pode dizer, no tarô, a gente tem aqui que é a próxima carta, que é a carta do Papa, de número 5. Mas não vamos falar de Papa, não. Mas na verdade é o Papa. Vamos falar que vem quem? Quem tá faltando na cidadezinha? Vem mais personagens aí, tá? É o sacerdote. O sacerdote é aquela pessoa que cuida da parte da religião.
é uma pessoa cheia de conhecimentos, é uma pessoa respeitada, iluminada, tanto que tem uma veste vermelha, né, a sua coroa, os discípulos, né, é aquela pessoa, é o sacerdote, uma pessoa respeitada lá na cidade, né? Ele que cuida da tradição daquele local, da comunhão, do batismo, dos casamentos, também da extremunção, o sacerdote, né? Essa pessoa aí que quando ela aparece numa jogada de tarô, tá falando de uma proteção espiritual, de uma pessoa que tem luz, que tem muita sabedoria, que tem muitos conhecimentos, que segue o método tradicional, tá? Então tá aí o sacerdote, tá? Ele faz ritos, né? Ele tem lá uma pessoa que tem muita cultura, muito entendida, então lá da cidadezinha, que na verdade nada mais é que o Papa, né? O sacerdote. Depois vem mais um arcano lá da cidadezinha, que é os enamorados. São os príncipes e as princesazinhas, né? Que no caso aqui, olha só, essa carta aqui é a carta romântica do tarô. É a carta da paixão, é a carta do amor, é a carta também das escolhas. Então, como que eu vou explicar isso para vocês? Essa é a última cartazinha dessa parte 1 do vídeo. Essa aqui tem o jovem príncipe e a jovem princesinha aqui. Então, aqui essa carta vai falar dos dois lados, do vício e da virtude, e do coração e da razão, tá? Porque vem aí, fala de paixão, né? Porque eles estão nus, despidos, do amor, tem aí o vulcão, a erupção, a paixão do amor, mas fala também assim, por exemplo, quando vem lá o príncipezinho, se ele se apaixona, né, por uma moça do campo, ela não tem, assim, perante a corte, ela não tem muitos recursos materiais e tudo mais. Então, era negócio para o reino o príncipezinho se casar, se relacionar com uma pessoa também de posse, de valores e tudo mais. Uma princesinha também. Mas quando acontecia do príncipe ou a princesinha encontrar um amor que fosse... que discordava na questão de poder financeiramente falando, dinheiro, de coisas materiais, aí é que dava o problema. Por quê? Porque ele se apaixonava, se ele se apaixonasse pela mocinha do campo, o que ia acontecer? Ele não tinha como se juntar com ela, ele tinha que fugir, para não ser morto, porque a regra era a princesa ficar com a princesa e o príncipe também. Príncipe filho, né? O filho do rei e princesa, a filha do rei também com a rainha. Então, o que acontecia? Tinha que agregar valores, né? Juntar terras para os reinos, né? Somar. E aí é que entrava o momento da escolha. O momento da escolha. Por isso que fala da divisão, fala do momento da escolha, né? Era comum naquela época, se uma moça gostasse de alguém lá do reino, ela tinha que ir embora para não ser pega e para não ser morta. Porque, né, tinha que sair escondido. E se pegasse, matava o rapaz, ou vice-versa, ou a moça. Porque, né, tinha que se unir uma pessoa de posses com uma outra de posses, né, e não uma de posses com uma moça do campo. Então, quando acontecia lá, tinha que fugir, tinha que fazer as coisas na base do escondido mesmo, para não ser pega, para não ser morta. Então, aqui é uma carta de paixão,
é uma carta de amor, é uma carta de muito romantismo, porém uma carta de decisão, de escolhas, de livre-arbítrio, tá? Você escolhe, você tem o seu livre-arbítrio. Escolhe aquilo que é melhor para você. É essa carta aqui, porque isso também faz parte lá da cidadezinha, tá? Da historinha que eu estou contando aqui e encerrando nessa carta de número 6, que é a carta dos enamorados. Então, o meu próximo vídeo será amanhã, com certeza. Eu vou dar continuidade, continuar a historinha, incluindo as próximas cartas, os próximos arquétipos, como personagens dessa história. E aí, todas as vezes que vocês forem colocar tarólogas, né, oraculistas que forem colocar um tarô, abrir um jogo de tarô para alguém, para uma consulente, vocês vão lembrar e não vão esquecer mais. Vocês vão lembrar dessa historinha e dessa cidadezinha lá na Idade Média que eu criei para mostrar para vocês esses arquétipos, fazendo essa analogia, essa comparação com dos arcanos maiores com as figuras. Tá bom, gente? Então, desejo uma boa noite, até amanhã, se Deus quiser, com o vídeo Introdução aos Arcanos Maiores, parte 2. Muito obrigada.